Olá pessoal, nós vamos falar nessa aula como que a gente faz a torra do café, como que a gente transforma isso daqui, que é uma semente crua com aproximadamente 11% de umidade, num café torrado que vai ser consumido por você na sua casa. Então, como torrar o seu café, padrão Vero. A gente tem que pensar que esse processo de torra, ele depende de alguns fatores e esses fatores vão interferir no resultado final. Você pode ter um produto de qualidade, né, um grão muito bem trabalhado, de uma fazenda que preza pelos bons tratos e literalmente estragar esse produto na etapa final. Você vai nadar e morrer na praia. Então é um momento muito decisivo. O mestre de torra que está executando essa tarefa tem uma responsabilidade muito grande de manter o padrão de qualidade que a gente origina nessa semente. O processo de torra, ele não é nada diferente de um processo de cozimento de vários alimentos que a gente tem no nosso dia a dia. A gente utiliza para mensurar, para monitorar e poder fazer os ajustes necessários no processo de torra de café, um sistema gráfico, né? E a gente dá o nome de curva de torra. Nada mais é do que uma relação de temperatura com tempo. Quanto tempo esse café vai passar dentro do processo de torra e quais são as temperaturas que vão interferir em cada mudança de fase. Dessa forma, eu vou dividir a torra em 3 fases. Na primeira fase, a gente tem a perda de água, porque essa semente ainda tem um teor de umidade de 11%. Só puxando um parênteses aqui, a semente de café, quando ela é colhida na lavoura, ela tem aproximadamente 27, 30% de umidade. Essa umidade não é boa para armazenamento. Então a gente seca esse café até o teor de 11%, que é a umidade que a gente consegue deixar ele armazenado. O café pode ficar por vários anos armazenado sem estragar, embolorar, apodrecer. Ele vai perder o seu potencial de qualidade, obviamente, principalmente os fatores de doçura, mas ele ainda não estraga, não embolora. Então, o café, na umidade ideal para conservação, é 11%. Na primeira fase da torra, a gente vai remover esses 11%. Então, a primeira fase da torra, a gente chama de desidratação. As principais mudanças que a gente consegue observar no grão ao longo desse processo é a primeira mudança de cor. Então o café sai de uma tonalidade mais acinzentada, né, e vai ficando com tons de verde até chegar numa coloração mais amarelecida. Os marcadores sensoriais ao longo desse processo são muito importantes para a gente definir a nossa curva de torra. Então, quando que essa fase muda? Que tipo de marcador que a gente analisa? Então, na primeira fase, quando ela está chegando ao final, geralmente, isso vai variar de máquina para máquina, de tamanho, né, do lote que você está torrando e do equipamento, mas você pode levar como referência em torno de 150, 160 graus, o café já expulsou toda a água da semente. Então, nessa primeira fase, de que você começou a torra até o final da desidratação, a gente tem mais ou menos, no nosso exemplo aqui, 4 minutos. Essa primeira fase, o café muda de cor, da tonalidade de verde para uma tonalidade mais amarelecida e durante esse processo a gente consegue perceber notas sensoriais, um aromazinho que lembra um pouco de grama cortada. Então isso é um indicativo de que o café está terminando o processo de desidratação. Essa é a fase 1 da torra. Na fase 2, a gente começa a ter reações químicas mais intensas nessa semente. O cara que estudou isso e definiu essas reações em vários alimentos, ele é chamado de Maillard, é o que dá o nome ao estudo dessas reações. Maillard começou a analisar como que os alimentos mudavam após o cozimento. Eles mudam de cor, eles mudam de aroma e principalmente composição química. É o que acontece na fase 2 do café, ela já vem acontecendo, mas na fase 2 é onde isso se intensifica, né? As maiores reações químicas, o café quando está sendo torrado, ele basicamente aumenta muito o número de moléculas que compõem ele. Ele basicamente pega moléculas maiores, né, esses açúcares, proteínas, gorduras que tem na semente e quebram em moléculas menores, principalmente ácidos orgânicos. Dessa forma, o café vai mudando de coloração e vai apresentando aromas diferentes. Nesse momento aqui, a gente já começa a perceber que ele fica com uma tonalidade um pouco mais escura, lembrando um marrom tijolo assim, e os aromas que vão aparecendo são principalmente ligados a pão torrado, a algum processo de cozimento assim, para bolo, para pão no forno. Então, na fase 2 a gente tem essa mudança de coloração, ele fica aparecendo esse aroma mais de tostado,
E o que marca principalmente o final dela é o processo de expansão da semente. Então, mostrando aqui, ó, com mais detalhe, essa é uma semente que vem mudando de tonalidade, né? E nesse momento aqui no final de Maillard, ela expande. Então ela começa a expandir de tamanho, existe além dessa mudança visual de cor, mas uma mudança de tamanho, o grão se expande. Nesse momento a gente consegue perceber algumas notas sensoriais que vão estar apresentadas no resultado final. Então algumas notas frutadas, algumas notas florais, elas já começam a ser percebidas nesse processo aqui. Nesse momento, a gente ouve um barulhinho dentro do torrador. A gente chama de crack, né? Faz uns popzinhos, parece pipoca estourando. Esse é um marcador pra gente. Então a gente, na primeira etapa, perde água, termina a desidratação. Na fase 2, as reações de Maillard se intensificam e a gente vê que ela está chegando no final, a hora que o café começa a estralar lá dentro. Ele está mudando de cor, está aumentando de tamanho e apresenta esse barulhinho. Nesse momento, a gente entra na fase 3, que é uma das fases também muito importante para a definição do potencial de qualidade. Porque é aqui na fase 3 que a gente faz a caramelização. Então a gente vem trazendo todas as reações químicas que vão compor o resultado final de sabor, e aqui na caramelização é onde a gente arremata a doçura. Então se você fizer uma caramelização bem feita, você vai dar aquele tom de doçura que vai combinar com o restante dos aromas e sabores presentes nesse café. Então essas fases a gente tem que seguir um ritmo uniforme para poder trazer a condição de temperatura para que essa semente reaja da maneira correta e nos traga um resultado sensorial compatível com o potencial de qualidade que tem. Então, se você pega uma semente de qualidade, aplica nela um conceito de torra bem definido, você vai ter um produto no final. A fase final da torra, ela é uma fase que ela cabe bastante ajuste, porque está muito relacionado à aptidão sensorial de cada um. Você pode caramelizar o café um pouco mais, trazer um tom de torra um pouco mais escura para algum determinado lote e ainda assim ficar bom. Essa é a fase que a gente consegue fazer os maiores ajustes e depende de cada lote. Para nós aqui na Vero, a gente sempre procura um café de qualidade e a gente sempre tenta praticar na torra média clara, o que seria o maior potencial sensorial dele, é onde que ele vai estar com as notas sensoriais mais vivas, mais presentes na hora da extração. Contudo, é possível acentuar a caramelização desse café, trazendo um teor maior de caramelização e um amargor um pouco mais acentuado. Basicamente equilibrado com o restante, mas a gente vai acentuar um pouco mais de amargor. É possível caramelizar um café um pouco mais sem queimá-lo e ainda assim atender um público diferente. Para quem gosta de bebida mais viva, de maior complexidade, a nossa torra média, torra clara, ela vai ser que vai apresentar mais essas nuances. Para quem está procurando um café mais encorpado, com teor de amargor um pouco mais acentuado, a torra escura permite fazer isso. Mas a torra escura não é queimada. Isso que a gente tem que ressaltar. O desenvolvimento da nossa curva de torra ela é específico para cada lote. A gente analisa a densidade, que é o peso que a semente tem, e a gente aplica sobre isso uma pressão e uma temperatura que vai fazer com que as reações aconteçam da maneira adequada. Se eu fizer muito rápido a fase 1, eu começo a comprometer a fase 2. A fase 2, que define os sabores, eu começo a comprometer o gosto desse café. E a fase 3, que é o que arremata tudo isso, se eu fizer ela da maneira inadequada, eu posso estragar todo o processo. Eu posso ter feito a fase 1 de desidratação da maneira correta, a fase de Maillard da maneira correta e chegar no final e deixar esse café muito tempo no torrador em altas temperaturas, ele vai queimar. Do mesmo jeito que se eu fizer uma fase 1 e uma fase 2 da maneira errada, não é na caramelização que eu vou acertar isso. Então, todas as etapas são importantes e elas que compõem o conjunto final. O ponto de torra é o que cabe ajuste. Vai do gosto do freguês e a Vero é craque em fazer isso. Eu trouxe aqui um exemplo de um café para vocês analisarem a tonalidade da torra. O processo de torra ele é muito importante porque a gente quer transformar um grão cru num grão torrado no ponto certo e evitar que isso aconteça. A gente não quer chegar com um produto de qualidade e apresentar para o nosso consumidor final um produto manejado da maneira errada. Não queremos estragar o trabalho que o produtor fez ao longo desse período todo. Então, a hora que a gente for falar mais aprofundado sobre notas sensoriais, sobre a roda de sabores, nós vamos definir um pouco do que acontece quando a gente
estraga o café na torra. O que eu quero deixar claro nesse momento aqui é que existe um protocolo pensado para cada café e que o ponto de torra, ele pode sim sofrer ajustes, mas isso tem um limite.